bem-vindo ao Conselho Consultivo. O próximo ano pode ser de recuperação da economia mundial. Esta é a previsão de uma poll de analistas ouvidos pela agência Reuters, mas apesar de otimistas, alertam para alguns perigos. Apesar de ténues, os analistas esperam que as melhorias na economia global se comecem a sentir no próximo ano, depois de um 2012 que fica marcado por maior instabilidade e dúvidas sobre os gigantes Europa e Estados Unidos. No entanto, a poll de especialistas ouvida pela Reuters lê ainda sinais de perigo que podem pôr em causa a recuperação. Desde logo, o problema do abismo orçamental nos Estados Unidos, que pode ter peso na performance da economia. Também a Europa, onde a crise das dívidas soberanas e o contágio entre Estados-membros marcou 2012, com os países a viverem sob forte contenção orçamental. A confiança dos mercados começa a notar-se, mas ainda não se revê em melhorias nas economias. O que esperam os analistas ouvidos venha a acontecer na segunda metade de 2013. Espera-se das economias emergentes uma manutenção dos níveis de crescimento, mas há muitas dúvidas sobre se conseguirão resistir aos problemas que ainda persistem nas economias mundiais. Olhando todos estes cenários, os 22 economistas ouvidos pela Reuters prevêem um crescimento de 3,2% da economia mundial, uma ligeira revisão em alta face à última análise, mesmo assim ainda mais pessimista que a do Fundo Monetário Internacional. Com o ano a terminar, é a altura de fazer o balanço das medidas que o Governo colocou em marcha e perceber o que falta ainda fazer. As reformas na função pública estão em bom ritmo, mas a verdade é que em 2013 o Estado vai ter de emagrecer ainda mais. 2012 foi um ano difícil, o pior desde 1974, nas palavras do Primeiro-Ministro. Mas 2013 não será melhor. Os portugueses vão ver novamente os impostos aumentar e ainda que o chefe do Executivo diga que a maioria do programa de ajustamento já está em curso, a lista de medidas que faltam tomar ainda é longa. Se olharmos ao que foi feito e ao que ficou por fazer, o que salta à vista são os objetivos falhados. Mesmo com as reformas em curso, o Governo não conseguiu cumprir o déficit de 4,5%. E ainda há dúvidas se vai ficar nos 5%, a nova meta com luz verde dos credores internacionais. As reformas na função pública são das que mais saltam à vista. O Governo reduziu em 3,5% o número de funcionários públicos, mais do que os 2% que estavam previstos. A administração pública está mais pequena, foi reduzida em 40% o número de organismos e estruturas públicas, com um corte de quase 30% nos dirigentes. As regras laborais do Estado e do privado estão agora mais próximas, mas por fazer está principalmente o estudo prometido sobre os salários do público e do privado. A bom ritmo estão ainda as privatizações, com as posições na EDP e na REN vendidas. Falta ainda saber como termina o processo da ANA, depois da TAP ter ficado pelo caminho. Aprovado está também a liberalização do serviço postal. A reforma da Justiça também está em bom curso, assim como está feito como prometido a reestruturação dos escalões do IRS e a fusão da autoridade tributária e aduaneira. Sem falar da reforma do poder local, quase concluída, mas com um grande desgaste para o Governo. Pior estão os setores da educação, onde falta fazer quase tudo, desde avançar com as provas do acesso à profissão para contratados, a revisão do regime jurídico do superior ou a transferência de verbas para a formação contínua. Na saúde, apesar de estarem pagas algumas dívidas, falta também muita coisa. As dívidas em atraso ainda não estão totalmente liquidadas, a maternidade Alfredo da Costa continua aberta, a despesa com remédios ainda não está controlada, como pedem os credores internacionais, e a ADSE continua a gastar mais do que devia. O Governo tem ainda de atualizar os salários nas forças de segurança, terá de cumprir a reestruturação das Forças Armadas e ainda ficou pelo caminho a redução da taxa social única, que nunca foi para a frente. E se estas são algumas das medidas feitas e que faltam fazer, em 2013 muitas outras vão ter de avançar. 4.000 milhões de euros, no mínimo, é o que o Estado vai ter que emagrecer. 4.000 milhões de euros, o número que os portugueses já sabem de cor. São 4.000 milhões de euros que a Comissão Europeia já disse não são suficientes.
São temas em destaque neste Conselho Consultivo Dia, em que contamos com a análise dos comentadores do ETV, Paulo Pinto e Mariana Abrantes de Sousa. Ambos agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Mariana. O Governo vai estar em teste em 2013, vai ter que mostrar como é que vai custar os 4 mil milhões de euros na despesa, vai ter que mostrar se consegue executar o orçamento do próximo ano e vai ter que enfrentar os testes dos mercados. Sim, bom dia, Sandra. Sim, 2013 é suposto ser o ano da viragem. Eu diria que talvez seja o ano da prova real, porque nós até à data temos estado a conseguir adiar o problema com aumentos de impostos, com situações que são, digamos, quase remendos, porque a saída não está no aumento de impostos. O aumento de impostos, todos reconhecemos que, no máximo, seria uma solução temporária, porque há uma opinião geral, que eu partilho, de que a carga fiscal atual é insustentável. E, portanto, se nós temos um déficit muito elevado e estamos a conseguir algumas melhorias através do aumento de impostos, nós sabemos que isso é temporário. Mas é o que o Governo mais tem feito ultimamente. Exato. E é por isso que eu digo que 2013 é um ano muito especial, é suposto ser o ano em que tocamos fundo, em que há uma viragem, e é um ano onde, finalmente, se deverá começar a cortar mesmo na despesa. E isso vai ser, como eu digo, a prova real e uma prova muito difícil, porque, por exemplo, como a peça disse, em setores muito complicados, em que há imensas resistências, como a saúde, Portugal, sabe-se que há mais de 5, 6, 10 anos que Portugal sistematicamente tem gasto proporcionalmente mais que outros países na saúde, e, no entanto, a capacidade ou o ritmo de gastos na saúde é tão forte que é quase impossível de contrariar. E eu acho que isso ou se vai conseguir ou então não estamos perdidos, porque não, é evidente que um dos problemas que eu acho que nós vamos ter em 2013 é que vai ser muito difícil aguentar a carga fiscal. E eu acho que a carga fiscal e não só a burocracia fiscal que está a montar-se e que está a agravar-se, vai dar cabo daquela pequena economia que subsiste e o desemprego vai, eu estive a ver e as pessoas falam em desemprego, o máximo que eu vi foi 17%. A previsão de desemprego para 2013. Eu acho que vai ser maior. E hoje temos os saldos a começar e já temos associações do setor a dizer que muitas lojas já poderão entrar em liquidação total. Eu senti isso quando estive a fazer as compras de Natal, que eu sempre deixo para a última hora, para variar, e precisamente encontrei uma loja que estava a fazer grandes saldos, uma lojinha pequenina, porque a senhora disse que em janeiro, com as novas regras, teriam que pôr um computador para emitir uma fatura com o número de contribuinte, etc, etc, e para uma lojinha não vão aguentar, que sustenta um casal, não compensa. Não vai compensar. E eu acho que isso que é uma coisa que eu acho que o Ministério das Finanças não compreende qual é o verdadeiro tecido económico do país. E pensa que através de andar atrás das lojinhas e através das mercearias de bairro e atrás das cabeleireiras que vai endireitar a economia. Eu acho que é uma pura ilusão. Paulo, como é que vai ser este teste do Governo para o ano? Eu preferia começar por referir aquilo que foi bom em 2012. E em 2012, naquilo que diz respeito aos mercados, que muito foram falados durante este ano, há a salientar que a Bolsa subiu em 2012, o que não acontecia desde 2009. Isso parece-me importante. Nas obrigações, que é o custo da nossa dívida, neste ano de 2012 conseguimos trazer novamente os custos para os níveis de 2010. Se pensarmos que as nossas obrigações há 2 anos estavam nos 7,5% no princípio do ano e agora estão a 3,5%, é notável, enfim, os progressos que foram feitos.
Eu ainda salientaria o facto do programa de privatizações ter sido um sucesso, se excetuarmos a TAP, mas com um valor global que é superior àquilo que estava previsto no programa da Troika. Relativamente agora à questão colocada, eu creio que nós temos tendência a esquecer que estamos a viver debaixo de um protetorado e, portanto, a nossa latitude é muito reduzida, para não dizer que é absolutamente nula. Aquilo que se pede ao Governo é que cumpra com aquilo que se comprometeu e é isso que o Governo tem estado a tentar fazer e eu julgo que é isso que vão continuar a ser obrigados a fazer para o ano que vem. E, portanto, estarem a impor metas ou objetivos sobre aquilo que nós gostaríamos, eu acho que é totalmente irrealista. Não é? A única coisa que me parece a mim realista é continuarmos a assumir que somos um país pequeno, com pouca capacidade de intervenção a nível global e, como um país pequeno, vamos ter que nos limitar a cumprir com aquilo que nos é pedido e é isso que vamos continuar a fazer. Qual vai ser o principal risco de Portugal no próximo ano, na sua opinião? O principal risco é que não haja, a nível mundial, um país mais importante que o nosso a sofrer ou a padecer das mesmas mazelas. Porque eu julgo que a melhor coisa que poderia acontecer a Portugal é que um país mais importante à escala global possa vir reconhecer também as suas fraquezas, porque só nesse momento é que se poderá alterar muitas das coisas que são necessárias alterar. Está-se a referir, por exemplo, à Espanha ou à Itália? Por exemplo, o caso da Espanha é um caso paradigmático, porque a Espanha, que em condições normais fosse um país da dimensão de Portugal, já estaria debaixo de resgate há alguns meses, ainda não está a sê-lo, pelo menos oficialmente. O resgate já foi feito em relação à sua banca, mas não tem o mesmo tipo de resgate. Portanto, esse tipo de diferenciação que existe entre uns países e os outros é aquilo que faz e que cria maiores dificuldades a Portugal, julgo eu. No resto, eu diria só que o país vai ter um ano 2013 provavelmente um pouco pior do que foi o ano 2012, mas que vem exatamente na mesma linha. Mariana, qual deve ser a prioridade do governo português no programa da Troika no próximo ano? Bem, a prioridade que eu vejo é, de facto, cortar na despesa. E isso, como eu disse, isso vai ser a prova real. E vai ser, a peça falou na redução do número de funcionários, que não reduziu a despesa assim tanto, porque muitos dos funcionários que saíram foram aposentados e com reformas que não eram assim tão pequenas. Pegando nessa deixa, se me permite, Mariana, o problema dos funcionários é também um problema que está a ser enviesado, não é? Porque enquanto não for possível, por lei, mandar embora funcionários públicos, aquilo que vai acontecer são distorções do nosso funcionalismo público. Vamos estar à espera que haja pessoas que se reformem, que hajam outras que abandonem a função pública e, eventualmente, nos sítios onde mais são precisos. Os médicos, por exemplo. Eventualmente. E aquilo que é fundamental é que se possa gerir a função pública como se gera uma empresa privada. E, portanto, nesse sentido, o que seria importante era expulsar aqueles que não são necessários e tentar manter aqueles que são necessários. Não é isso, infelizmente, que está a acontecer, não por via do mercado, mas simplesmente porque ainda ninguém pensou em alterar a lei. Para alterar a lei, neste caso, temos que alterar a Constituição. Não é? E julgo que ninguém está disposto a isso. Como ninguém está disposto a isso, não vale a pena estarmos a discutir este problema, acho. De facto, esta questão é importante e, sobretudo, esta questão da Constituição é uma questão importante. Que há uma ideia de que o que é constitucional ou não é uma discussão muito enviesada, porque é inconstitucional despedir alguém na função pública.
eu não sou jurista, mas não é inconstitucional ter alguém estarmos a pagar um salário a alguém que não está a produzir. E isso é uma aberração que nós temos que pensar seriamente. Mas eu acho que, como eu disse, o que está sobre a mesa é a redução da despesa. O que devia estar sobre a mesa era a renegociação da dívida. Porque nós não vamos chegar lá, nós não vamos recuperar só com redução da despesa. Porque nós temos o que em inglês se usa a frase, um overhang de dívida, um excesso de dívida tão grande que não é... Nós podemos apertar o cinto tanto quanto quisermos e não vamos poder pagar a dívida nos prazos previstos. Este ano, se não me engano, as necessidades de refinanciamento são quase 30 mil milhões, se não me engano, que é uma barbaridade. E as finanças gabam-se cada vez que conseguem com uma recompra de dívida ou algum pequeno programa, a tirar a dívida vincenda de 2012 para 2014. Nós não precisamos, nós não podemos tirar, não nos adianta nada a tirar um vencimento de dívida de 2 anos. Nós temos que pegar na dívida que vence em 2012, 2013, 2014, 2015 para 2025, no mínimo. Isso implica sentar-se à mesa com os credores atuais e fazer essa renegociação. E nós temos estado a alimentar um reembolso de dívida totalmente fictício, que tem permitido que... Portanto, uma das coisas que o Paulo está no mercado, eu não estou, portanto, ele talvez tenha uma visão diferente, mas eu acho que esta ideia de Portugal e os outros países sobreendividados voltarem ao mercado, entre aspas, é uma ilusão. O nosso mercado não é um mercado livre. Nós temos que primeiro nos entender com os credores atuais. Porque se nós voltar ao mercado, quer dizer, atrair novos credores, implica aceitar condições que não são realistas. Portanto, eu acho que há uma coisa que está na mesa, que é o verdadeiro corte das despesas, como a peça disse, nas áreas onde há muito por fazer, e sobretudo na racionalização do setor público, mas o que tem que estar mesmo sobre a mesa, e talvez esteja se algum dos outros países se ameaçar, é uma verdadeira renegociação a prazo do nosso crédito externo. Em teoria, aquilo que a Mariana acabou de dizer é verdade. Na prática, isso não se verifica, julgo eu. É verdade que nós não temos condições para pagar a nossa dívida, e é verdade também que esse não é um problema exclusivo de Portugal. Essa é a situação do mundo. Aliás, essa é a situação do sistema monetário em que vivemos. E aí reside o problema, é que desde que abandonamos o padrão ouro, passámos a viver um padrão confiança. E aquilo que o mundo entende neste momento é que em relação aos países resgatados não existe confiança. Mas na realidade também não existe confiança em relação a países como a França ou como a Inglaterra, que nunca fizeram nenhuma amortização da sua dívida desde a Segunda Guerra Mundial, ou dos Estados Unidos, que tirando um período muito curto da era Clinton, em que tiveram excedentes, sempre acumularam dívida. Portanto, o que nós temos é um problema de excesso de dívida, e o que nós temos é um problema de percepção dessa dívida só em relação a alguns países. Enquanto em Portugal vem o problema com uma lente, em relação a outros vem-nos através de um binóculo e está a uma distância tão grande que dá a impressão que não é problema. E aí reside, julgo eu, o problema e ao mesmo tempo a solução para Portugal é que seria muito bom que houvesse um país mais importante que demonstrasse justamente que padecia das mesmas mazelas que nós temos, para que o nosso problema fosse equacionado de outra forma. Na forma como nós temos neste momento e entendemos o nosso sistema monetário internacional, não há outra alternativa que não seja cumprir com aquilo que foi acordado. E, portanto, não creio que seja uma boa ideia falar em renegociações antes que o problema se levante
em países mais importantes do que o nosso. Mariana, vamos fazer um balanço da atuação do Governo este ano. Qual foi para si a melhor e a pior medida de 2012? Bem, a melhor medida, para mim, que não tenho uma visão um bocadinho especial, está para se confirmar se é verdade que finalmente conseguiram mesmo eliminar os déficits operacionais nas empresas públicas. Eu acho que isto parece uma coisa um bocadinho subsidiária, mas considerando que até o próprio Fundo Monetário finalmente admitiu que o descontrole nas empresas públicas que permitiu uma acumulação de dívida fora do orçamento foi um dos principais problemas. Se revelar, quando saírem as contas de 2012, que as empresas públicas, no seu conjunto, conseguiram reduzir os déficits operacionais, e conhecendo como aquelas empresas públicas andam totalmente em roda livre, eu acho que isso merecia uma comenda. O pior, eu acho que nós temos tido uma série de avanços e recuos em que a única coisa que efetivamente acaba por colar são os aumentos de impostos. E os aumentos de impostos já para um nível insustentável. E eu acho que nós precisamos de fazer, como eu disse no início, o aumento de imposto tem que ser visto como uma medida temporária. E se nós não fizermos o que temos que fazer para melhorar a competitividade da economia e a sustentabilidade da economia, na parte das exportações, na parte produtiva, os aumentos de impostos, por exemplo, como os aumentos de impostos que deu cabo do setor de restauração, que é tão importante para o turismo, etc., tudo isso é temporário, não tem pernas para andar. E eu acho que eu tenho a noção que no Terreiro do Paço não percebem que nós temos, o que eu estou a ver agora neste momento em termos dos impostos, o impacto na economia, na microeconomia, nas pequenas empresas, faz-me recordar aquilo que havia na minha infância, que para fazer qualquer negócio era preciso 3 alvarás. Paulo? Eu talvez, a pior medida, creio que foi aquela atrapalhada da TSU. Eu acho que isso demonstrou uma enorme incapacidade de comunicação do Governo que julgo que tem sido apanágio deste Governo desde o princípio do ano. A melhor medida, eu creio que ainda não foi aprovada, mas enfim, tenho esperança, que é aquela do IRC a 10%, e que já passou na Comunidade Europeia, mas julgo que tem ainda alguns anticorpos dentro deste Governo, mas imagino, ou enfim, espero que possa passar. Se isso acontecer, essa seria indiscutivelmente, julgo que a melhor medida, porque é, tanto quanto me recordo, a única medida que dá algum incentivo ao crescimento da economia. Só se pode criar postos de trabalho criando empresas, só se podem criar empresas se elas puderem ter alguma competitividade em termos fiscais, e isso eventualmente pode ser uma boa ajuda para a recuperação da economia portuguesa. O melhor acontecimento nacional e o melhor acontecimento internacional? O melhor acontecimento internacional, com maior impacto, acho que foi quando o presidente do BCE, o Sr. Draghi, disse que queria fazer tudo o necessário para apoiar para salvar o euro. Que, diga-se de passagem, para mim não deveria ser o principal objetivo, porque o euro é só uma moeda e o principal objetivo devia ser reequilibrar e reduzir as divergências entre os países membros da Eurozone. O melhor, neste momento, eu acho que é um bocadinho difícil encontrar um bom evento nacional, mas eu acho que uma das coisas que podemos dar como uma boa tendência é que, apesar de tudo, nós conseguimos
há algumas melhorias nas exportações, conseguimos reduzir as importações e, portanto, eu acho que, ainda que não são tendências ainda muito consolidadas e sustentadas, mas nós estamos claramente no bom caminho em termos da balança de transações correntes. Isso eu acho que é de longe a tendência mais positiva. Paulo. Nos factos internacionais, eu ia destacar um que me parece muito, muito relevante, porque vem na esteira daquilo que acabei de dizer, que foi, enfim, é o facto de 2012 ter sido o ano em que os bancos centrais retomaram as compras de ouro. Ao contrário, desde 1990, eles tinham vindo a vender ouro. E, finalmente, este ano, os bancos centrais retomaram as compras em ouro. E eu julgo que isso é um sinal claro de que, nas mais altas instâncias, se percebe da instabilidade que o sistema monetário está a ter. O outro facto internacional que eu iria talvez referir foi a eleição do Sr. François Hollande em França, com um discurso totalmente demagógico e utópico de que as coisas iriam melhorar, com ele iria haver a recuperação económica, enfim, todas essas questões que na realidade não aconteceram e pelo contrário, o senhor aumentou os impostos para 75% para as personalidades que ganham mais dinheiro, assustou os empresários, tem uma situação, enfim, que seria caricata se não fosse triste, de querer nacionalizar a empresa da ArcelorMittal. Enfim, esse julgo que é um facto importante e que foi relevante. E um terceiro facto também relevante a nível internacional, preocupante, é a questão dos 7% do partido nazi eleito na Grécia, que conseguiu com isso, creio que, colocar 21 deputados na Assembleia. Estes são, julgo que, os sinais que mais me marcaram a nível internacional. E as personalidades, a nível nacional e internacional, quem é que elege? A nível nacional, eu julgo que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças serão as personalidades mais importantes, pelo facto de terem mantido a coerência em relação ao seu discurso e não se terem desviado da reta traçada. O que, numa época em que toda a gente muda consoante sopra o vento, merece o louvor. A nível internacional, eu creio que a personalidade é o Sr. Draghi, com os seus programas de LTRO de dezembro de 2011 e de fevereiro, que colocou 1 trilhão de euros no sistema bancário, enfim, 1 bilhão nas contas europeias, e que permitiram que muita gente esteja a pensar que no final de 2012 que estamos muito melhor do que em 2008, quando na realidade estaremos, na melhor das hipóteses, exatamente no mesmo sítio, na minha opinião. Aliás, para isso, eu ainda gostaria de acrescentar que há um indicador que me parece muito importante, que é o Baltic Dry Index, que é um indicador sobre o transporte marítimo, que está em 2012 ao nível de 2002. E, portanto, quando se está a falar de recuperação económica a nível mundial e temos o transporte marítimo ao nível de 2002, eu creio que estamos a falar, enfim, de Pai Natal e de outras coisas adequadas à época. Paulo Pinto, Mariana Abrantes de Sousa, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Desejo-vos um excelente 2013. Obrigado. E esperemos que para o ano estejamos aqui a falar de boas notícias. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.